Parte 2, Juízes 8. Nessa época, a tribo de Dan não foi tão feliz quanto a de Benjamim. Os cananeus, vendo que os hebreus estavam perdendo o hábito da guerra e só pensavam em enriquecer, começaram a desprezá-los e resolveram reunir todas as suas forças, não por temor que tivessem deles, mas para reduzi-los a tal estado que não pudessem no futuro causar-lhes medo ou atacar as suas cidades. Assim, puseram-se em campo com uma grande tropa de infantaria e de carros. Conseguiram para o seu partido as cidades de Asquelon e de Acaron, que eram da tribo de Judá, e várias outras construídas nas planícies, e obrigaram os da tribo de Dan a se refugiar nos montes. Como ali não encontraram terras bastante cultiváveis para se nutrir e não eram suficientemente fortes para reconquistar pelas armas as que haviam perdido, mandaram 5 dentre eles aos países mais afastados do mar, para ver se lá poderiam estabelecer colônias. Depois de terem marchado um dia e passado a grande planície de Sidom, encontraram perto do Monte Líbano e das nascentes do pequeno Jordão uma terra muito fértil. Comunicaram o fato e o pequeno exército partiu imediatamente para lá. Construíram uma cidade e a chamaram Dan, nome de um dos filhos de Jacó, que era também o nome da tribo. No entanto, os negócios dos israelitas cada vez pioravam mais, porque em vez de se entregar ao trabalho de servir e honrar a Deus, abandonavam-se aos vícios dos cananeus, da qual viviam segundo os próprios desejos, num relaxamento completo de toda espécie de disciplina. Capítulo 3. O rei dos assírios subjuga os israelitas. Juízes 3. Deus ficou tão irritado por ver o seu povo abandonar-se desta forma a toda espécie de pecado, que também o abandonou. O luxo e os prazeres fizeram-nos logo perder a felicidade que com tanto trabalho haviam conquistado. Shusarte, rei dos assírios, fez-lhe guerra e matou vários deles em diversos combates. Atacou algumas de suas cidades, recebeu as outras sob condições e impôs a todas grandes tributos. Assim, durante 8 anos, eles se encontraram oprimidos por toda espécie de males. Deles foram livres do modo que vou dizer. Capítulo 4. Otiniel livra os israelitas da servidão dos assírios. Juízes 3. Otiniel, um homem muito hábil e valente da tribo de Judá, teve uma revelação, na qual lhe foi ordenado não tolerar que a sua nação fosse reduzida a tal miséria e que tudo empreendesse para libertá-lo. Escolheu para ajudá-lo em tão grande empresa um punhado de homens que ele sabia serem generosos o bastante para não temer perigo algum, se fosse para quebrar aquele jugo insuportável. Começaram por cortar a garganta à guarnição assíria. A notícia de tal êxito espalhou-se. Os soldados acorreram e de tal modo aumentaram de número que em pouco tempo quase se igualavam aos assírios. Deram então combate a estes, venceram-nos, puseram-nos em fuga, obrigando-os a se retirar para lá do Eufrates. E assim recobraram gloriosamente a liberdade. Como recompensa a Otiniel por tão grande serviço, tomaram-no por chefe e deram-lhe o nome de juiz, por causa da autoridade que lhe davam para julgá-los. Ele morreu nesse cargo depois de tê-lo exercido durante 40 anos. Capítulo 5. Eglon, rei dos Moabitas, subjuga os israelitas. Eude liberta-os. Juízes 3. Depois da morte desse sábio e generoso governador, os hebreus acharam-se num estado muito pior que o anterior, e sem chefe, porque não prestavam mais a Deus a devida honra nem a obediência que deviam às leis. Eglon, rei dos Moabitas, declarou-lhes guerra. Venceu-os em diversos combates e tornou o povo tributário. Estabeleceu em Jericó a sede de Zigezu, governo, e oprimiu-os com toda espécie de males. Eles passaram assim 18 anos. Mas depois Deus, compadecido pelo sofrimento do povo e vencido pelas suas orações, resolveu libertá-los. Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim, jovem vigoroso e ousado, tão hábil que lutava ao mesmo tempo com as 2 mãos e era capaz de tudo empreender.
estavam então em Jericó. Encontrou meios de se insinuar nas boas graças de Eglon por meio de presentes que lhe mandava, e teve assim grande facilidade para entrar no palácio. Num dia de verão, pelo meio-dia, tomou um punhal, escondeu-o sob as vestes do lado direito e foi em companhia de 2 de seus servidores levar presentes ao soberano. Os guardas estavam fazendo a sua refeição e o calor era grande. Essas duas coisas juntamente os tornavam mais negligentes ainda. Ele ofereceu presentes a Eglon, que estava retirado num quarto muito fresco, e conversou com ele tão amigavelmente que o rei ordenou aos seus homens que se retirassem. Eude, temendo que seu golpe falhasse, porque o rei estava sentado no trono, pediu-lhe que se levantasse para que pudesse narrar um sonho da parte de Deus. Eglon levantou-se para escutá-lo e então Eude cravou-lhe o punhal no coração, deixando-o na ferida. Depois saiu e fechou a porta. Os oficiais julgaram que ele deixara o rei adormecido e Eude, sem perder tempo, contou em segredo aos israelitas da cidade o que acabava de fazer, exortando-os a recuperar a liberdade. Eles tomaram imediatamente as armas e mandaram tocar trompas por todo o país para reunir os de sua nação. Os oficiais de Eglon permaneceram muito tempo sem nada desconfiar. Mas quando viram cair a tarde, o temor de que lhe houvesse acontecido alguma coisa impeliu-os a entrar no quarto, onde o encontraram morto. Seu espanto foi tal que, não sabendo qual deliberação tomar, deram aos israelitas tempo para serem atacados antes que tivessem ocasião de se defender. Os israelitas mataram uma parte deles e o resto, num total de mais ou menos 10.000, salvou-se fugindo para o seu país. Mas os israelitas que haviam ocupado as passagens do Jordão mataram-nos pelo caminho, principalmente no lugar das sentinelas, de sorte que não se salvou um sequer. Os hebreus, uma vez livres da servidão dos moabitas, escolheram unanimemente Eude para seu chefe e soberano, considerando que deviam a ele a sua liberdade. Era um homem de grande mérito e digno de muitos elogios. Desempenhou o cargo durante 80 anos. Sangar, filho de Anate, sucedeu e morreu antes que terminasse o ano. Capítulo 6. Jabim, rei dos cananeus, subjuga os israelitas. Débora e Baraque libertam-nos. Juízes 4. Os males que caíram sobre os israelitas não os tornaram melhores, e eles voltaram à impiedade para com Deus e ao desprezo de suas leis. Assim, depois de libertos do jugo dos moabitas, foram vencidos e dominados por Jabim, rei dos cananeus. Ele tinha sua corte na cidade de Azor, situada sobre o lago de Samachon, e mantinha ordinariamente 300.000 homens de infantaria, 10.000 cavaleiros e 3.000 carros. Cícera, general do exército, desfrutava grande favor junto dele porque vencera os israelitas em vários combates. E o rei devia principalmente à liderança e ao valor desse homem o fato de tê-los como tributários. 20 anos passaram, os israelitas em tão dura servidão que não houve mal que não tivesse sofrido. Deus o permitiu para castigar o orgulho e a ingratidão deles. Mas, ao fim desse tempo, eles reconheceram que o desprezo às santas leis era a causa de toda aquela infelicidade. Dirigiram-se a uma profetisa de nome Débora, que em hebreu significa abelha, e pediram-lhe que dissesse a Deus para ter compaixão deles e de seus sofrimentos. Ela rogou-lhe em seu favor e a sua oração foi ouvida. Ela prometeu libertá-lo sob o comando de Baraque, relâmpago em nossa língua, que era da tribo de Naftali. Débora, depois desse oráculo, ordenou a Baraque que reunisse 10.000 homens e atacasse os inimigos, sendo suficiente esse pequeno número, pois Deus prometia-lhes a vitória. Baraque respondeu-lhe que não podia aceitar o cargo se ela não tomasse com ele o comando do exército. Ela, porém, respondeu-lhe encolarizada: Não tendes vergonha de ceder a uma mulher a honra que Deus se digna fazer-vos? Eu, porém, não recuso recebê-la. Reuniram assim 10.000 homens e foram acampar no Monte Tabor. Cícera, por ordem do rei, seu senhor, marchou para combatê-los e acampou próximo deles.
Baraque e o resto dos israelitas, espantados com a multidão dos inimigos, intentaram retirar-se e afastar-se quanto possível. Mas Débora os deteve e ordenou-lhes que combatessem naquele mesmo dia, sem temer aquele grande exército, porque a vitória dependia de Deus, e deviam confiar no seu auxílio. Travou-se o combate. Nesse momento, viu-se cair uma forte chuva com granizo. O vento impelia com tanta violência contra o rosto dos cananeus que os arqueiros e fundibulários não se podiam servir nem dos arcos nem das fundas, e os que estavam armados mais pesadamente tampouco podiam usar as suas espadas. Tão enregeladas estavam pelo frio. Os israelitas, ao contrário, tendo a tempestade pelas costas, não eram incomodados por ela e ainda sentiam redobrada coragem, vendo nela um sinal visível do auxílio divino. Assim, eles venceram e mataram um grande número de inimigos, restando apenas um pequeno número que pereceu sobre as patas dos cavalos e as rodas dos carros de seu próprio exército, a qual fugiam em desordem. Cícera, vendo tudo perdido, desceu do carro e entrou na casa de uma mulher siniana, de nome Jael, rogando-lhe que o escondesse e pedindo-lhe de beber. Ela deu-lhe leite azedo, de que ele bebeu bastante porque sentia muita sede, e adormeceu. E a mulher, vendo-o em tal estado, fincou-lhe um martelo com um grande prego na fronte. Os soldados de Baraque chegaram e ela apontou-lhes o morto. Assim, segundo a predição de Débora, a honra dessa grande vitória coube a uma mulher. Baraque marchou em seguida para a cidade de Azor e derrotou e matou o rei Jabim, que vinha com o exército ao seu encontro. Ele arrasou a cidade e governou o povo de Deus durante 40 anos. Capítulo 7. Os midianitas, ajudados pelos amalequitas e pelos árabes, subjugam os israelitas. Juízes 6. Depois da morte de Baraque e de Débora, que se deu quase ao mesmo tempo, os midianitas, auxiliados pelos amalequitas e pelos árabes, fizeram guerra aos israelitas. Venceram-nos em um grande combate, devastaram o país e levaram um grande despojo. Continuaram durante 7 anos a persegui-los e oprimi-los dessa maneira, obrigando-os por fim a abandonar o campo e se refugiar nos montes. Cavaram na terra lugares de defesa onde guardavam tudo o que podiam apanhar nas planícies, porque os midianitas, só depois de fazer a colheita, permitiam-lhes cultivar as terras durante o inverno, a fim de se aproveitarem do trabalho deles no tempo da colheita. Assim era extrema a sua miséria, e nesse estado tão deplorável recorreram a Deus, pedindo-lhe que os ajudasse. Capítulo 8. Gideão liberta o povo de Israel da escravidão dos midianitas. Juízes 6, 7 e 8. Um dia, quando Gideão, filho de Joás, que era um dos principais da tribo de Manassés, batia feixes de trigo no lagar, porque não se atrevia a batê-los publicamente na eira do seu celeiro por temor aos inimigos, um anjo apareceu-lhe sob a forma de um rapaz, dizendo que Gideão era feliz porque era querido de Deus. É este, recrutou Gideão, um belo sinal? Ver-me obrigado a me servir de um lagar em vez de um celeiro? O anjo exortou-o então a não perder a coragem, mas aumentá-la para empreender a libertação do povo. Gideão disse-lhe que iria então propor uma coisa quase impossível, tanto porque a sua tribo era a menor de todas em número de homens, quanto porque ele ainda era jovem e incapaz de executar tal empresa. Deus suprirá tudo, replicou o anjo, e dará a vitória aos israelitas quando vos tiverem por general. Gideão narrou a visão a algumas pessoas de sua idade, que não duvidaram de que ele deveria prestar fé. Reuniram logo 10.000 homens resolvidos a tudo empreender para libertar-se da escravidão. Deus apareceu em sonhos a Gideão e disse-lhe que, por serem os homens tão fatos, querendo atribuir a si mesmo as próprias forças às suas vitórias, em vez de considerá-las resultado do auxílio que ele lhes prestava, queria fazê-los reconhecer que deviam tudo a ele.
E assim, ordenou-lhe que levasse o exército à margem do Jordão no momento do calor mais forte do dia, e só considerasse valorosos os que se abaixassem para beber comodamente, e que considerasse covarde os que bebessem a água apressadamente, pois seria o sinal do medo que sentiam do inimigo. Gideão obedeceu e encontrou apenas 300 que tomaram a água levando a boca com a mão, sem pressa alguma. Deus ordenou-lhe em seguida que atacasse os inimigos à noite com esse pequeno número. E notando agitação no seu espírito, acrescentou para tranquilizá-los que tomasse um dos seus e com ele se aproximassem mansamente do acampamento dos midianitas para observar o que se passava. Ele executou a ordem e, quando estava próximo das tendas, ouviu um soldado narrar ao companheiro um sonho que tivera. Dizia ele: vi um pedaço de massa de farinha de cevada que não merecia ser recolhida, e a pasta rolando por todo o acampamento, derrubou a tenda do rei e depois todas as outras. Esse sonho, respondeu-lhe o companheiro, pressagia a ruína completa do nosso exército por esta razão. A cevada é a menor de todos os grãos, e como não há agora em toda a Ásia nação mais desprezível que a dos israelitas, ela pode ser comparada à cevada. Vós sabeis que eles reuniram as suas tropas e têm algum empreendimento em vista, comandados por Gideão. Por isso temo muito que esse pedaço de massa que vistes derrubar todas as tendas seja um sinal de que Deus quer que Gideão triunfe sobre nós. Essas palavras encheram Gideão de esperanças. Ele transmitiu aos seus e ordenou-lhes que se armassem todos. Fizeram-no com alegria, pois tão feliz presságio os levava a tudo empreender. Mais ou menos, na quarta vigília da noite, Gideão separou os homens em 3 grupos de 100 cada um, e para surpreender os inimigos, ordenou-lhes que cada qual levasse na mão esquerda um vaso com uma tocha acesa dentro, e na direita, em vez de trompa, uma buzina de cifra. O acampamento dos inimigos era muito extenso por causa dos camelos, e embora as tropas fossem separadas por nação, achavam-se encerradas no mesmo recinto. Quando os israelitas se aproximaram, segundo a ordem de Gideão, fizeram soar todos ao mesmo tempo as buzinas de chifre de carneiro, quebraram os vasos e entraram no acampamento com grandes gritos de achorte na mão, firmemente convictos de que Deus lhes daria a vitória. Estando ainda os inimigos meio adormecidos, a escuridão da noite e principalmente o auxílio de Deus causaram-lhes tal terror e confusão no espírito que mais foram mortos por eles mesmos do que pelos israelitas. Pois, sendo o exército tão numeroso e composto por povos diversos a falar línguas diferentes e estando todos tão aterrorizados, tomaram-se eles mesmos por inimigos, atacando-se mutuamente. Logo que outros israelitas souberam dessa vitória tão marcante, tomaram armas para perseguir os inimigos e alcançaram-nos em lugares onde as águas que lhes cercavam a passagem os obrigaram a parar. Houve então uma carnificina inaudita. Os reis Oreb e Zeb estavam entre os mortos. O rei Zeba e Zalmuna salvaram-se com 18.000 homens somente e foram acampar o mais longe possível dos israelitas. Gideão, que não se cansava de cuidar da glória de Deus e da de seus pais, marchou imediatamente contra eles. Dizimou-lhes todas as tropas e fez muito prisioneiros. Os midianitas e os árabes que auxiliaram os midianitas perderam perto de 120.000 homens nesses 2 combates. Os israelitas fizeram grande presa, tanto em ouro quanto em prata, e também em objetos preciosos, camelos e cavalos. Gideão, depois de regressar a Efraim, lugar de seu nascimento e moradia, mandou matar os 2 reis midianitas, os quais havia aprisionado. Então a sua própria tribo, invejosa da glória que ele havia conquistado e não podendo tolerá-la, resolveu fazer-lhe guerra, sob o pretexto de que ele empreendera outra sem comunicá-los. Como não eram menos sensatos que valorosos, ele respondeu-lhes com grande modéstia que não teria procedido daquele modo se Deus assim não houvesse ordenado, e que isso não os impedia de ter tanta participação quanto ele na vitória. Assim acalmou-os, prestando por sua prudência um serviço à República não menor que o já prestado pelas suas vitórias, pois evitou uma guerra civil. Essa tribo não deixou de ser castigada pelo seu orgulho, como diremos a seu tempo.
A modéstia desse grande personagem era tão extraordinária que ele desejou até despojar-se da suprema autoridade. Mas o povo obrigou-o a conservá-la e ele a desempenhou durante 40 anos. Gideão administrava a justiça e apaziguava as divergências com tanto desinteresse e capacidade e sabedoria que o povo jamais deixou de confiar-lhe os julgamentos, pois não podiam ser mais equitativos. Ele morreu muito idoso e foi sepultado em seu país. Capítulo 9. Crueldade e morte de Abimeleque, bastardo de Gideão. Os amonitas e os filisteus subjugam os israelitas. Jefté liberta-os e castiga a tribo de Efraim. Ibissã, Eslom e Abidom governam sucessivamente o povo de Israel depois da morte de Jefté. Juízes 9. Gideão teve de diversas mulheres 70 filhos legítimos e de Druma, um bastardo chamado Abimeleque. Este, depois da morte do pai, foi para Siquém, de onde era sua mãe. Os parentes deram-lhe dinheiro e ele o empregou para reunir os piores homens que pôde encontrar. Depois voltou com essa tropa à casa de seu pai e matou todos os irmãos, exceto Jotão, que escapou e usurpou o poder. Calcando aos pés todas as leis, governou com tal tirania que se tornou odioso e insuportável aos homens de bem. Um dia, quando se celebrava em Siquém uma festa solene, onde estava reunida uma grande multidão, Jotão falou tão alto no monte Serizim, o qual está perto da cidade, que todo o povo ouviu e calou-se para escutá-lo. Ele pediu que prestassem atenção e falou. Um dia reuniram-se as árvores e, falando com os homens, pediram à figueira que fosse o seu rei. Mas esta recusou-se, dizendo que se contentava com a honra que lhe faziam em consideração à bondade de seus frutos e nada mais desejaram. Fizeram a mesma proposta à vinha, ela também se recusou. Então fizeram a oferta à oliveira, que não manifestou menos modéstia que as outras. Por fim falaram com a sarça, cuja madeira é boa somente para se queimar. E ela respondeu: Se é para o vosso bem que me quereis para vosso rei, descansai sobre os meus ombros. Mas se é por zombaria e para me enganar, que fogo saia de mim e vos destrua a todos. Não vos narro isso como uma história para vos divertir, e sim porque, sendo devedores de tantos benefícios a Gideão, tolerais que Abimeleque, cujo caráter é semelhante ao fogo, se tenha tornado vosso tirano depois de ter assassinado cruelmente os próprios irmãos. Dizendo isso, partiu e ficou escondido durante 3 anos nos montes para evitar o furor de Abimeleque. Algum tempo depois, os habitantes de Siquém se arrependeram de permitir que se derramasse o sangue dos filhos de Gideão e expulsaram Abimeleque de sua cidade e da própria tribo. Chegando, porém, o tempo da vindima, o medo do ressentimento e da vingança de Abimeleque fazia com que não ousassem sair da cidade. Por essa época, um homem distinto chamado Gaal chegou acompanhado de um número grande de soldados e de seus parentes. E rogaram-lhe que lhes desse uma escolta para poderem recolher os frutos. Tendo ele concedido o que pediam, os israelitas, nada mais temendo, falavam em voz alta e publicamente contra Abimeleque e matavam todos os do seu partido que lhes caíam nas mãos. Zebul, que era um dos maiorais da cidade e fora hóspede de Abimeleque, foi dizer-lhe que Gaal incitava o povo contra ele, Abimeleque. Aconselhou-o a armar-lhe uma emboscada perto da cidade, aonde prometia levar Gaal para assim ele poder vingar-se de seu inimigo. Depois ele o faria ficar novamente de bem com o povo. Abimeleque não deixou de seguir o conselho e nem Zebul de executar o que lhe havia prometido. Assim Zebul e Gaal dirigiram-se para fora da cidade. Gaal, de que nada desconfiava, ficou muito admirado ao ver soldados armados encaminhando-se para ele e disse a Zebul: Eis ali os inimigos que marcham contra nós. São sombras dos rochedos, disse Zebul. De modo nenhum, replicou Gaal, que os via agora mais de perto. São certamente soldados armados. Disse Zebul: Vós, que censurais Abimeleque por sua covardia, o que vos impede agora de mostrar a vossa coragem e combater contra ele? Gaal, muito perturbado, sustentou o primeiro ataque e, depois de perder algum dos seus, retirou-se para o resto da cidade. Zebul então acusou-o de demonstrar pouca coragem naquele encontro e, por esse motivo, despediram. Os habitantes, porém, continuaram a sair para terminar a vindima. Abimeleque armou uma cilada perto da cidade com a terça parte de seus homens.
ordenando que se apoderassem das portas para impedir que eles pudessem regressar. Então ele, com o resto de seus soldados, atacou os que se achavam esparsos pelos campos e tornou-se senhor da cidade. Arrasou em seguida até os alicerces e nela semeou sal. Os que se salvaram reuniram-se e ocuparam uma rocha, cuja posição tornava muito forte, e preparavam-se para rodeá-la de muralhas. Mas Abimeleque não lhe deu oportunidade e foi contra eles com todos os seus soldados. Apanhando feixes secos, ordenou a todos os seus homens que fizessem o mesmo. Depois de ter no instante amontoado em torno da rocha uma grande pilha de lenha, lançou por cima desta ainda outras matérias inflamáveis e ateou fogo, de sorte que nenhum dos que lá se refugiavam conseguiu escapar. 1.500 homens morreram queimados com as suas mulheres e filhos. Eis como Siquém foi destruída. Os seus habitantes até seriam dignos de compaixão, mas mereceram tal castigo pela ingratidão demonstrada para com o homem de quem haviam recebido tantos benefícios. O tratamento dispensado a essa desafortunada cidade lançou grande temor no espírito dos israelitas. Eles estavam certos de que Abimeleque levaria adiante a sua boa sorte, e diziam que a sua ambição não ficaria satisfeita enquanto não os dominassem a todos. Ele marchou sem perder tempo para a cidade de Tebas, tomou-a de assalto e cercou uma grande torre na qual o povo se recolhera. Mas quando avançava para a porta, uma mulher atirou um pedaço de mó de moinho que o atingiu na cabeça e o fez cair. Ele percebeu que estava ferido de morte e ordenou ao seu escudeiro que o matasse para não ter a vergonha de morrer pelas mãos de uma mulher. Foi obedecido e assim, segundo o vaticínio de Jotão, ele recebeu o castigo pela sua impiedade para com os irmãos e pela crueldade para com os habitantes de Siquém. O seu exército dissolveu-se depois de sua morte.